muitos somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Senhor Deus, Pai glorioso, se estamos aqui mais uma vez, temos de concordarmos aqui unanimemente, porque a graça do Senhor nos permitiu. Muitos gostariam de estar aqui nesse instante, mas não puderam. Eles estão procurando algo para se ancorar, mas não encontram. Como um avião que se encontrasse uma pista, um avião perdido, seria tudo para ele, mas não encontra. Perdeu a rota e não encontra uma pista para um pouso de emergência, para um salvamento. Mas nós temos encontrado aqui, a Tua palavra neste lugar, esta pista de socorro, de salvamento, Senhor. Que todos possam entrar nela, descansarem nelas. O que nós pedimos é crendo que o Senhor pode fazê-lo. Por cada um aqui presente e aqui representado. Por todo o corpo do Senhor na terra. Te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar-nos. Irmãos, eu não sei, eu escrevi aqui escudo. Eu não sei se vai ter alguma coisa com escudo. Acho que termina no escudo. Em tudo somos atribulados. Atribulados, de acordo com o dicionário, quer dizer aflito, angustiado. Mas ele, naturalmente, numa força de expressão. Mas não angustiados. Quando atribulado, já quer dizer angustiado. Quer dizer, porque a tribulação causa angústia. Mas eu vi o ângulo pelo qual ele falou. Porque o angustiado, num certo aspecto, quer dizer, um homem que entra em estreiteza e que fica no limite, dentro de um limite, sofre uma redução de liberdade e cai em restrição. Parece que tem uma liberdade condicional. Isto causa angústia. Isto é uma tribulação terrível. Ser estreitado, ficar dentro de limites, sofrer uma redução de liberdade, de expressar, de andar, de vestir. Então, o limite que Jesus nos deu, no caso ele disse não angustiados, se refere àquele jugo que Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mas ele diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Na verdade, se entra em estreiteza, a vida fica limitada e há uma redução de liberdade. Você sabe quando você, por mais novo que seja, se casa, você tem que entender que sua vida mudou. Você agora é uma dona de casa, você tem a obrigação, foi reduzida a sua liberdade em determinados sentidos. Você teria que dizer atribulado, mas não angustiado. Você não pode ter isto aí como uma cadeia, um lar como uma cadeia. O melhor foi que não se casasse, não é certo? E como vamos ter a vida cristã como uma cadeia, um sofrimento, e ela ser carregada com gemidos, assim como quem está sendo o único Cristo da terra, a única sofredora, a única pessoa que tem sofrido decepção, que atribulada é você? Então cai aquele espírito de revolta, de automisericórdia, e a pessoa se dá por infeliz, por desgraçada. Mas ele disse atribulados, mas não angustiados. Então não estamos com angústia, com ânsia, pelos limites que a vida cristã estabelece dentro da dimensão humana. Mas quando nós queremos romper estes limites, estas fronteiras, então nós chamamos cargas sobre nós que às vezes são insuportáveis e até nos desesperamos da vida.
O profeta diz: você nunca pode culpar nem sequer o diabo, porque foi você quem foi lá na fronteira, porque ele nunca poderia fazer nada contigo, de maneira alguma. Isto é, te tirar dos estribos, tirar da plataforma da segurança espiritual da sua alma. Ele pode atribular a sua vida, o seu corpo, mas ele jamais poderia te tirar da segurança eterna, sem que você fosse lá na fronteira dar ouvidos para ele. Jamais ele tiraria a sua paz se você não desse ouvido para ele. Se às vezes a pessoa perde a paz completamente por ouvir uma pessoa a quem o diabo usa justamente para trazer uma punhalada, uma espada no coração, e ela então fica angustiada. Agora, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos. Agora, o perplexo, eu estudei isso aí, eu falei: isso aqui é muito bom. Você vê aqui, a tribulação traz ansiedade, aflição intensa. Agora você vê o homem por dois prismas: o homem dos sentidos externos, o homem do afeto, da consciência, da memória, o homem da visão, da audição, do paladar, do tato, etc. E o homem lá de dentro, o homem da máquina. Então, o navio, vamos dizer, o casco, as coisas estão para lá e para cá, mas o homem da máquina está firme, está descansado, quer dizer, o coração não está angustiado em relação à sua segurança eterna. Se isso está dentro de você, se isso foi posto dentro de você, como eleito, como eleita de Deus, isso é desde antes da fundação do mundo. Isto quer dizer predestinado e elegido desde antes da fundação do mundo para carregar dentro de si a segurança eterna. Deus já sabia que você chegaria a esse estado de crer de tal forma no seu sacrifício, no sacrifício de Jesus, que então você carregaria esta segurança. Agora, perplexo quer dizer indeciso, duvidoso, hesitante, irresoluto. E por último, para completar o assunto, emaranhado. Veja, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Você não tem angústia, você não se angustia para se vestir como uma mulher cristã, para se deter dentro dos limites da vida cristã. Não é peso para você. Agora, perplexos, mas não desanimados. Indeciso, duvidoso, hesitante, irresoluto, emaranhado, mas não desanimado. Agora, indeciso, não creio definitivamente ser em relação à vida eterna. Porque nós consideramos a vitória da pessoa, ou a nossa mesmo, nós consideramos assim, enquanto os nossos sentidos são atendidos satisfatoriamente como cristãos. Aí que está a coisa, o profeta vem, isola, neutraliza, passa por cima disso. Porque o diabo trabalha nesses sentidos, e ele te faz um religioso de tal forma que você não pode perdoar-se a si mesmo. Você não acha que pode errar. E sendo assim, você não pode admitir também que outros podem errar. Você não saberá perdoar aos outros porque você não sabe perdoar a si mesmo. Porque o diabo trabalha nesses sentidos com um sentimento religioso, santo, entre aspas, de tal forma que a vitória sua como cristão é uma satisfação. São passos que você dá durante a vida que satisfazem os sentidos. Eles podem testificar, e você pode sentir, você pode ver, você pode palpar, você pode olhar, e os outros podem ver,
e podem palpar, e podem olhar, e podem ver a sua religião, a sua vitória como religioso. Mas não é isso, o profeta disse que não é isso. Por isso que Deus foi aprofundando com ele. Ele não deu logo para o profeta, ele não mostrou para ele o que era o batismo do Espírito Santo, lá na primeira etapa dele. Ele foi aprofundando devagarzinho. Primeiro ele pensava que eram os dons. Logo ele concluiu que não eram os dons. Porque ele foi numa reunião pentecostal e lá tinha 2 homens que estavam profetizando e fazendo muitas maravilhas, falando línguas estranhas, e ninguém dizia que ali tinha alguém errado entre aqueles 2 homens. Mas como o profeta tinha discernimento da vida das pessoas, ele chamou um para conversar. Ele ficou curioso, ele era batista até então, e admirando os dons, e os irmãos que foram denominacionais sabem como foram os princípios dos dons aí. Então ele conversou com um, ele disse, mas aquele era um autêntico cristão, verdadeiro mesmo, e profetizava, e falava línguas, e fazendo maravilhas na reunião. 2 homens. Aí quando ele foi conversar com o outro, ele disse, foi um pouquinho de tempo, eu vi que ele era casado com uma mulher loira, estava vivendo com uma mulher morena, e tinha 2 filhos com ela. Disse, aquele era um hipócrita, e ele estava profetizando e fazendo maravilhas. Ele disse, ele era um hipócrita, ele estava fazendo maravilhas. Foi quando ele se emaranhou com Deus. E agora, o que é batismo do Espírito Santo? Até que o vento abriu a Bíblia, em Hebreus 6. Ele fechava a Bíblia, o vento entrava no quarto e abria a Bíblia em Hebreus 6, para mostrar para ele. Então ele passou a crer de uma forma diferente, que é os frutos do Espírito Santo, que é a evidência do batismo do Espírito Santo. Agora ele ficou satisfeito. Mas não era ainda. E não é. Quando você descobrir, ele descobriu que não era ainda isto. Meu Deus, mas como é a profundidade? Por isso Paulo diz, por isso eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E a oração dele era para que compreendêssemos a largura, a profundidade, a altura e o comprimento. E nesse caso, que profundidade é essa? De glória em glória, aos dons, aos frutos. Mas por fim, foi mostrado para ele, pelo próprio Deus, da maneira que Deus mostrava para ele, profeticamente, que não eram nem os dons, nem os frutos do Espírito. O que a ciência cristã pode produzir. Você pode ter frutos do Espírito, também sem ser batizado com o Espírito Santo. Mas, meu Deus, até onde vai isto? Que profundidade? A coisa é mais profundo? Sim. É uma fé genuína na mensagem. É uma fé genuína na palavra. Agora, é certo que quem tem fé genuína na palavra crê nos dons espirituais e tem frutos do Espírito. Então nós podemos obter essas coisas assim de uma maneira correta. Agora, pessoas com fé, como Paulo tinha, fé verdadeira, a fé que era o fundamento para a construção da pirâmide, dizer perplexos, indeciso, duvidoso, hesitante, irresoluto, emaranhado. Sempre você vai ver que Deus sempre deixou alguma coisa. Eu não entendo. Conta-se que o irmão Branham fez uma viagem muito longa lá no oeste. Chegou lá, deixou o trem lá com sua família. Deus mandou ele entrar na neve. E ele foi indo 40 milhas andando na neve. Agora não sei como esse homem não se perdia, não morreu por lá. Só para chegar lá e falar para ele assim: há uma trama contra você. Somente isso. Agora você pode voltar. Senhor, mas por que não falou lá na minha cama? Por que não me falou lá em casa? Por que não me falou ali, lá, junto com minha família, lá atrás? Lá, aquela hora que eu estava orando sozinho lá. Eu tive que andar 40 milhas na neve para ouvir isto. Há uma trama contra você. E vocês sabem qual era a trama. Eles viviam sempre procurando desmoralizá-lo. Eles viviam sempre procurando desmoralizá-lo, desacreditá-lo diante do povo. Mas quanto mais eles tentavam desacreditá-lo, mais o povo confiava nele.
Porque é engraçado, o ministério levantado diretamente por Deus, ele não busca o povo é que busca, vem para ele. O povo vem para ele indiferente do que possa acontecer. O povo diz, Deus sabe o que faz. Ora, não é brincadeira quando o povo crê em um homem. Por isso esse homem vai responder caro. Porque é difícil uma pessoa ver e receber uma coisa, ouvir, ver uma coisa de um homem e dizer, ele sabe o que faz. Deus sabe melhor. Deus sabe melhor. Ele sabe o que faz. Oh, irmãos, você não sabe que a fé de uma criança responsabiliza os pais, a inocência e a fé das crianças responsabiliza os professores? Se tem alguma professora de escola aqui, devia ver isto, que acima de tudo a fé das crianças, a fé das famílias deveria ser respeitada. Mas a Constituição brasileira respeita a fé. E qualquer uma moça tem direito de estudar sem vestir short, porque a fé é dela. E a Constituição brasileira lhe dá esse direito. São regulamentos que chocam com a Constituição brasileira. Então, de todos os modos, há líderes, e esses líderes se tornam guias através do sucesso da música, no cinema, e eles são os mestres. Os mestres de hoje são eles, através das escolas, da televisão, das revistas. Os mestres não são os pais. Essa é a verdade. Mas o que acontece? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, porque o que acontece diariamente tem que causar indecisão. Tem que escutar a voz a cada momento. Entro ou não, saio ou não, faço ou não. Então, são dias de indecisões, são dias de dúvidas, são dias de hesitação. Tem hora que há um ânimo muito grande, a pessoa vê Deus na outra, daqui a pouco vê o diabo nela. A mesma hora que está vendo Deus, daqui a pouco desanima. O que temos nós de desanimar um com o outro, quando a questão é individual? Ou Deus é um trocador de cena com Satanás? Dá um cantinho, apelido seu vizinho. Dá um cantinho, apelido seu vizinho. Na mesma hora que está vendo Deus, ali já está vendo o diabo. Na mesma hora que está vendo o diabo, já está vendo Deus novamente. E assim por diante, perplexos em relação aos acontecimentos atuais. O que acontece neste momento é inconcebível, é inadmissível, mas está acontecendo. Agora, eu quero tirar um exemplo aqui como o de Moisés. Você vê que Moisés foi comissionado por Deus, diretamente por Deus. Eu quero deslanchar isso bem calmo. Estou bem seguro sobre isso aqui. Moisés, apesar de profeta, comissionado diretamente por Deus, caiu nesta condição. Quantas vezes ele caiu nessa condição? De ficar atribulado, perplexo, duvidoso, indeciso, sem saber. Enquanto não ouvia a voz de Deus, ele não podia fazer nada. Deus mandou que ele tirasse o povo de Israel. Lhe deu apenas uma vara torta. E agora ela vai levando 2 milhões de pessoas, entre homens, mulheres e crianças, e animais e coisas, para o lado de um mar. Mas que coisa é esta? Essa terra está do outro lado do mar. Está além do deserto. O mar está ali. E esse homem então vai dirigindo esse povo para aquela direção. Mas ele não sabia dar o próximo passo sem que Deus viesse aí. Até então ele se angustiava porque ele ficava atribulado. O povo tinha razão, o povo tem direito de falar. O povo tinha razão de falar, o povo tinha razão de murmurar, o povo tinha razão de queixar-se. Tinha razão. O povo tinha razão ou não tinha? O povo sempre tem razão. Tem direito de falar. Está certo. Mas, irmãos, prestem atenção. Que situação terrível era daquele homem. Aqui em Êxodo, capítulo 14,
você encontra a saída, a passagem pelo Mar Vermelho. Sabe o que Moisés ouviu logo de início da jornada do povo? E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos no deserto? Por que nos fizeste isto? Que nos tens tirado do Egito? Para quê? Para que você foi levantado para nos tirar das denominações? Para depois nos jogar numa situação dessa aqui? Porque o Egito, diz o Mombrano, é o símbolo das denominações. Não é esta palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, a paciência, disse ao povo: não temais. Isso eram as primeiras pensas. Não temais, estai quietos. A dificuldade é ficar quieto. Talvez para ficar quieto vai ter que ir para uma cama, ficar entrevado numa cama e por fim até inchar a língua. É perigoso debulbunar no ouvido. Do outro diz assim: o irmão fez isso, o irmão fez aquilo. Perigoso. Estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Agora não sei por que há irmãos e irmãs ainda se emaranhando com o egípcio. Eu não sei por quê. Porque nós já estamos bem na frente. Nós já estamos bem adiante. Não sei por quê. Deve ter alguma coisa. Alguma ponte que não foi queimada. Alguma coisa ainda ligada a isso aí. Porque Deus sabe melhor o que quer dizer, não é? Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós. E vos calareis. E vos calareis. E disse Moisés, depois de rasgar o coração, se sofresse do coração, já tinha morrido. Depois de rasgar o coração, então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Por que clamas a mim? Por que estás angustiado? Por que estás atribulado? Por que estás perplexo? Por que estás indeciso, duvidoso, hesitante? Por que estás resoluto? Por que estás emaranhado? Você sabe que grande parte das orações refletem dúvidas, expressam dúvidas. Elas são orações das emergências apenas. Elas revelam mais dúvida do que fé. Eu estou dizendo, nós estamos numa fase de encomendar as coisas a Deus, principalmente as almas. Eles encomendam as almas de quem morre, nós encomendamos as almas de quem está vivo, é quem pode ainda ser salvo. E as nossas próprias almas. Olha, por que clamas a mim? Por que clamas? Clamar é suplicar, clamar é se angustiar aos pés de alguém superior. Clamar é estar ali, lutando, pleiteando, pedindo, rogando. E assim então estava Moisés, atribulado de coração, afligido, porque de fato a responsabilidade era grande. Aquele povo ia lixá-lo. Como é que tu dizes que Deus te falou e nos joga numa armadilha desta? Olha os montes dos lados, olha o mar na frente e veja a poeira do exército de Faraó lá atrás. E agora fazer o quê? E às vezes Deus te põe numa situação como esta. E agora? Mas Deus vem: por que clamas? Por que clamas a mim? Moisés podia dizer: mas Senhor, o Senhor ainda procura por que eu estou clamando? O Senhor não está vendo a situação como está? Não há situação mais calamitosa do que aquela. Crianças chorando, mulheres chorando, e já murmurando, e uma ia na tenda da outra, e outra ia na tenda da outra. A Panchita, se tivesse telefone, ficava uma hora no telefone. Pois é, o homem fez esse negócio conosco, né? Pois é, irmã Panchita, pois é, irmã Henriqueta, e aquela coisa toda. O profeta fala isto.
Eu vejo telefone, aquele vai, vem de tenda em tenda, esquina das tendas, e de trás da tenda, e atrás da tenda, e dentro da tenda, e coisa e tal. Você já pensou que absurdo, que loucura! Eu tenho 5 filhinhos, olha que coisinha bonitinha. O mar está lá, os montes estão aí, pulando, Zé Faraó. E nós somos crentes doidos. Estamos crendo louco, no irresponsável. Pensávamos que era de fato ele. Eles achavam assim que Moisés tinha que converter o coração de Faraó, e Faraó dar balsas para eles atravessarem o mar, e ficarem todo mundo de cá abanando a mão para eles, abraços e beijos e presentes. Ei, bye, bandeirinhas banando. Vai com Deus, Israel. Você acha que a denominação te solta assim? Passa tempo, ela não vem atrás de você. Oh, glória a Deus. Aleluia. Para mim já estão mortos há muito tempo. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. E você sabe uma coisa, que só há um povo que Deus reconhece na terra hoje. É o povo de William Marvel Branham. Aleluia. E o povo escolhido, elegido e predestinado para crer na mensagem de William Marvel Branham, não vai murmurar, não vai vacilar, não vai ficar angustiado diante de mar, diante de montanha, diante de quem quer que seja, de problema algum, de desgraça alguma. Esse povo sabe quem tem crido. Quando Paulo estava sentado em pé, deitado, não sei de que jeito, disse: mas eu sei quem tem crido, e estou certo de que era poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele estava sentado? Ele estava deitado? Por que clamas? Por que clamas? Que coração angustiado. Mas os sentidos sofriam aquilo. Não havia sepulcros lá no Egito? Não poderíamos nós morrer lá? Agora por que vamos morrer aqui? Ah, mas Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Por que clamas? Por que fica aí assim, atribulada, angustiada, perplexa? Diga a Israel que marche. Marche. Dizer a Israel que marche? Sim. Como é que eu vou guiar esse povo? De que maneira? Que alto-falante? Olha, vocês querem saber uma coisa? Sigam-me. E agora o doido com a vara torta na mão. Só que queria cair em si, o coração apertava. O coração ficava batendo miúdo, porque a coisa era feia, era má. A coisa significava suicídio de 2 milhões de pessoas. Um homem guiou. Se Deus não fosse com Moisés, estava o registro na história. Moisés, o louco, guiou o povo de Israel para um suicídio coletivo de 2 milhões de pessoas. E de que maneira aquele coração batia? Porque a casca é difícil, mas lá dentro estava seguro. O Senhor mandou marchar, então, quem é israelita, siga-me. E não olhou para trás mais. Não olhou para ver se a irmã fulana ficou para trás, se a irmã ciclana estava no culto ou não estava. Ele foi embora. Ele seguiu em frente. Glória a Deus, aleluia. Fez como Ló fosse olhar se a mulher dele estava ao seu lado. Ele teria virado a estátua de sal também. Seguiu em frente. Porque clamas, porque te angustias, diga a Israel que marche. Marchar é prosseguir, é ir em frente, parar de marcar passos, parar de conversar, é ficar quieto, é confiar. Vamos, não de nós, estai quietos. E Deus entrou em cena depois que Moisés falou isso. Mas Moisés falou isso e correu e foi clamar. Você não sabe, você não conhece as horas particulares de um homem desse, né? As horas separadas dele. Ninguém fica sabendo. Às vezes ele pode passar até por julgamento errado. O que é que ele está fazendo?
Mas você não sabe o que passa um homem isolado. Um homem quando se isola, quando fica quieto, que ele tem tal responsabilidade. O que ele está pensando? Parece que está emburrado, parece que está moado, não sabe o que está acontecendo. O que é isto? Moisés, porém, disse: não tem mais, não tem mais. Haveria uma mensagem maior que essa? Não tem mais agora? Haveria? Não, mas vamos à frente. Josué esteve na mesma situação, a ponto de o profeta dizer, eles murmuravam, Josué perdeu o poder. E quem sabe até surgiu uma doutrina lá, Moisés tem que ressuscitar, voltar para introduzir o povo na terra prometida. Se Moisés tivesse ressuscitado, irmão, para poder introduzir o povo na terra prometida, esse povo estava com um quião na mão dela. Hein? Aí está vendo, irmão Branco, tem que ressuscitar isoladamente. Moisés teve que ressuscitar. Josué é o tipo do Espírito Santo. E foi ordenado a ele para seguir os mesmos passos de Moisés. Meu servo Moisés é morto, levanta-te e anda. Não te desvie nem para a esquerda, nem para a direita, faça tudo como ele fez. Mas Josué passou por momentos, irmãos, o símbolo do Espírito Santo. E Caleb é o tipo daqueles que ficam com Josué. Quer dizer, é a noiva que concorda. Não há quem angustie mais na terra do que o Espírito Santo. Não havia um homem mais angustiante na terra do que Jesus Cristo naquele momento. Não há um homem, não há um ser que se angustia mais do que o Espírito Santo. E a sua angústia está no coração que ele habita. As suas lágrimas caem na terra onde ele está. Se ele descansa no solo que ele está. Se ele se alegra ali naquele lugar. Se ele se entristece ali naquele lugar. Se ele canta naquele lugar. Se ele chora naquele lugar. E esse lugar é o seu coração. É seu coração. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Ai. Quanto tenho feito chorar, gemer. E ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então você vê um confronto de Josué com Efésios e liga isso com o Espírito Santo na igreja. E você concordará que a vida é desta forma, como Paulo está dizendo. Não tente chamar ninguém, não sofras mais. Isto é falso. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Veja, eu não vou falar de Davi detalhadamente, vou só ler o Salmo 31. Só isto, porque senão o nosso tempo vai avançar muito. Em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça, inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa. Que situação estava esse homem. Livra-me depressa. Ser a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Mas Davi, você não é salvo. Você é um homem cujo coração segundo Deus. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, pelo que por amor do teu nome, guia-me, encaminha-me. Quer dizer, eu estou indeciso, eu estou sem saber o que fazer, eu estou emaranhado, eu estou hesitante, eu estou perplexo. Guia-me, encaminha-me, tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força, e então o Senhor é a força da minha vida. Amém. Glória a Deus. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Encomendo o meu espírito. Você quer dizer isso? Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Quer orar assim? Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Aleluia. Tu me remiste, Senhor Deus da verdade. Aborreço aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regocijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição. Conheceste a minha alma nas angústias,
e não me entregaste nas mãos do inimigo. Puseste os meus pés num lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos. A minha alma e o meu corpo se abatem, porque a minha vida está gasta de tristeza. Isso é a profecia de Cristo. Veja, no seu corpo, Cristo, a noiva. E os meus anos de suspiros, a minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Por causa de todos os meus inimigos, fui o opróbrio dos meus vizinhos, e um horror para os meus conhecidos. O que me viu na rua fugiu de mim. Estou esquecido no coração deles. Coisa boa, Davi. Como um morto, sou como um vaso quebrado, pois ouvi a murmuração de muitos. Temor havia ao redor, porquanto todos se conluiavam contra mim. Intentam tirar minha vida, mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. Não me deixes confundir, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios, emudeçam na sepultura, emudeçam os lábios mentirosos que dizem coisas más, com arrogância e desprezo contra o justo. Oh, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, e que tu mostraste àqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás o secreto da tua presença, das intrigas dos homens, ocultá-los-á em um pavilhão da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia, na minha pressa, estou cortado diante dos teus olhos. Já perdi mesmo, não tem jeito mais para mim. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas quando eu a ti clamei. Amai, Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância aos soberbos. Esforçai-vos e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Amém. Aleluia! Recado do Espírito Santo para vocês. Recado do Espírito Santo para vocês. Amém? A Bíblia é um recado do Espírito Santo. É uma carta do Espírito Santo para a igreja. Amém? Glória ao Senhor. Agora vem José e Maria. Nós vamos continuar aqui um pouquinho com José e Maria. Vocês estão dispostos a ouvir? Amém. Amém. E então Gabriel também, 6 meses depois, visitou Maria em Nazaré. E lhe falou a respeito do evento da sua prima Isabel. E então, rapidamente, Maria, tendo este grande segredo em seu coração do que iria acontecer, ela se apressou colina fora para ver a sua prima. E quando Isabel havia se escondido, porque ela não queria aparecer diante dos homens na condição que ela estava, a velha gestante, né? E ela havia se escondido por 6 meses. Agora, de acordo com o meu compreendimento nas Escrituras, ela estava preocupada, ela estava perplexa, ela estava, quem sabe, angustiada. Até aquele tempo, o bebê não havia dado sinal de vida. 6 meses de gestação. Agora, o que causa isso para uma mãe normal, uma mãe nova? Agora, e uma mãe velha, que concebeu fora de tempo? Eu não vou parar aqui porque o nosso tempo seria tomado muito nisto. Mas você pode ligar o versículo de atribulado, perplexo, angustiado. Veja, mas não desanimado. E era subnormal para um bebê não se mover dentro, pelo menos 3 meses ou 4 meses no tempo. Mas agora eram 6 meses, o bebê ainda não tinha movido. Então, quando Isabel e Maria se encontraram, elas, sem dúvida, abraçaram uma a outra. Se abraçaram como prima. E estavam contentes por ver uma a outra. E vamos lembrar do que elas disseram. Eu posso ouvir Isabel dizer para Maria: oh, querida,
você está tão bonita, está formosa, né? E Maria dizer, sabe, eu sei que você vai ser mãe. Oh, quem falou? Isabel pensava que Maria não sabia. Maria dizia assim, foi a irmã fulana lá que contou para a irmã Cicana contou para a irmã Cicana, chegou chorando lá em casa, né? Aí Maria disse, sabe, e eu sei que você vai ser mãe. Estou até incomodada, estou perplexa. Há uma certa angústia no meu coração. Na verdade, já fazem 6 meses e meu neném não mexeu. Porque ela respondeu, oh, mas eu tenho uma coisa para te contar, Isabel. Eu simplesmente não dou conta de segurar mais. Eu não dou conta de segurar esse segredo. Maria com Isabel, uma estando no mesmo problema da outra, não dá fermentação nenhuma. É engraçado. Se todos pensassem que todos nós estamos na mesma condição, não haveria nenhuma fermentação. Todos estamos debaixo da mesma condição. Todos. Para que Deus seja Deus, diz o profeta. Mas eu tenho uma coisa para te contar. Eu simplesmente não dou conta de segurar mais. Quer dizer, se tem coisa que causa angústia, irmãos, a pessoa fala assim, fulano, eu quero te falar depois do culto, viu? Uma coisa muito séria. Só vai fazer a pessoa perder o culto. Uma coisa muito séria, meu Deus, o que será? O que será? E a mensagem está passando e essa coisa séria está na cabeça. E aquilo que me disseram, aquilo que está na sua cabeça, você não está nem no culto. Está lá fora. Mas que coisa, quando alguém diz, eu tenho uma coisa para te contar. Eu vou te contar um negócio. Mas primeiro você come. Por que você não conta primeiro, depois eu como? Não, come primeiro, você tem que limpar o prato. Apesar que no meu tempo a gente limpava de qualquer maneira, até lambia, né? Mas eu não quero, não gosta disso. Tá certo, meu bebê, então não come. Não come não, bebezinho. Mas você pensa, agora vocês estão na expectativa para saber o que quero, né? Por que não conta logo? O que é isso? Conta logo! Fala logo! Espera um pouquinho. Você está com pressa? Ainda não é tudo. Espera um pouquinho. Tem gente que ficou assistindo a revelação dos seus. O irmão Branco dizia, amanhã será a revelação do quarto selo. Eles ficaram até o fim do culto esperando a revelação dos selos, o selo não vou revelar para eles. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, sétimo. Irmão Branco, quando é que vão ser revelados os selos? Depois perguntaram para ele. Ele estava abrindo o selo, a pessoa esperando. Terminou o culto, irmão Branco não revelou os selos. Terminou o culto, minha cura não veio. Terminou o culto, e isso não saiu, e aquilo não veio, e aquilo outro não veio. Olha, preste bem atenção. Isso está acontecendo novamente. Olha aqui. Mas eu tenho uma coisa para te contar. Aleluia. Eu simplesmente não dou conta de segurar mais. Mulher idosa, está gestante por obra do Espírito Santo, né? Porque não tem jeito. Aqui eu serei compreendida e compreenderei. O mesmo anjo que falou comigo, falou com o Senhor, o sacerdote, o marido de minha prima. Então, aqui não há confusão. Mas eu estou incomodado. Né? Eu tenho uma coisa para te contar. Conta logo! Eu simplesmente não dou conta de segurar mais. Pode contar? Pode contar? Ai, vocês sabem, há alguma coisa quando você entra em contato com Deus, você não pode ficar em silêncio sobre isso. Quando você entra em contato com o diabo, você não pode ficar em silêncio com aquilo também. Você ouve tanta coisa que você não aguenta ficar em silêncio. A tua língua coça. E nós falamos mais do que o diabo está falando, do que o que Deus está fazendo. Dificilmente se ouve dizer isso, Satanás. Dificilmente o assunto é trocado. O sol nasceu mais tarde, o sol já saiu, e coisa então para mudar o assunto. Porque senão o assunto ali é só aquilo. E dali vai aprofundando. Vocês sabem, há alguma coisa quando você entra em contato com Deus, é diferente de quando você entra em contato com o diabo, maledicente, fermentador. Você vê que quando você entra em contato com Deus, sua fé aumenta.
Quando você entra em contato com o diabo, você se abate. Quando você deixa moscas entrar no seu ouvido, cria bicho. Esta é a coisa hoje. Greves e dogmas, puxicos e mexericos. Ele diz isso, irmão Brana. Ele fala até das mulheres paloureiras. Elas não têm serviço, elas não têm filho para criar, elas não têm casa para zelar, elas não têm obrigação em casa. Por isso elas têm que ficar sabendo. Você sabe, há alguma coisa quando você entra em contato com Deus, você não pode ficar em silêncio sobre isto. Você simplesmente tem que dizer algo sobre isto, que é, se você tem uma verdadeira e real conversão, não importa onde você esteja, você tem que expressar isto em algum lugar. Você inverte a atmosfera, você muda a atmosfera daquele lugar. Ou caso contrário, tem que sair, ou então você tem que sair. Porque a luz não combina com as trevas, mas Maria combinava com Isabel. Aleluia! Eu posso ouvi-la dizer, sabe, eu tenho uma coisa para te contar. Eu vou ter um neném também, não é só você não. Então lá estava uma com 17 anos, outras com mais de 60. Uma velha e uma menina. Todas as duas com mistério. Aí estava o paradoxo, uma velha e uma menina. Eu não sei qual seria o julgamento de Isabel se ela não tivesse concebido, ao saber que Maria estava grávida. Mas Deus sabe. Ela disse, eu vou ter um neném também. Oh, disse Isabel, eu creio então, porque você não nos convidou para o casamento, você e o José? Finalmente, quando vocês casaram, quando foi? Já tem 9 meses? Vocês não nos convidaram? Uai, que negócio é esse, Maria? Eu sou sua prima chegada e você não convidou a gente? Tem irmãs que vê uma moça casar e depois vê a gestante, já marcou a data do casamento, por lá contar no mês. 1, 2, 3, 4, mas não pode. A barriga daquela moça já está desse tamanho com 4 meses. Tem mulher que é assim, gente. Não, é assim mesmo e não adianta, é desse jeito. E ninguém muda. Dificilmente essas pessoas terão fé perfeita. Elas captam tudo do que é mal. Mas tem uma dificuldade para entender, para captar o bem. Que coisa! Oh, por que você não nos convidou para o casamento? Quando que vocês casaram? Para você já estar grávida? Eu sabia que você estava noiva, mas por que não me convidou para o casamento? Aí Maria veio e disse para ela, nós ainda não casamos. Ah, o quê? Quer dizer que você veio para esconder aqui na minha casa então, né? Ai. Oh, vimos a sua estrela e viemos adorá-la. Mensagem, parágrafo 77. Oh, nós ainda não casamos. E você vai ter um neném? Vou, querida, vou. Bem, Maria, eu realmente não compreendo. Vocês ainda não se casaram e já vão ter um neném? Espera um pouquinho, Isabel. Você pode aguentar um pouquinho? Seu coração ficou atribulado? Angustiado, está perplexa? Mas não está desanimado não, né? Sabe, posso te contar a história? Posso me enunciar para você? Pode. Sabe, o anjo do Senhor apareceu para mim, Gabriel. Foi ele quem me disse que você estava escondida. Ó, já deu sinal. Foi ele quem me disse que você estava escondida, que você estava grávida também. Aí desceu aquela água gelada no corpo de Isabel. Não, mas aceitar isso, é? Hã? Que? Aceitar isso? Foi ele quem me disse. E ele disse que o Espírito Santo ia me cobrir. E aquela coisa santa nasceria através de mim. Seria o Filho de Deus. Aleluia! Está se referindo a Jesus Cristo. Amém? Aleluia! Mas tudo isso causando tribulação, angústia. Moisés sacudia a barba quando ele ia falar, a barba fazia assim, clamando, Josué está para lá e para cá, ele nenhum desanimado. Não estou desanimado. Estou atribulado. Estou perplexo. Você está atribulado. Você está perplexo. Mas não estamos desanimados. O diabo diz, você está aí, eu estou com um olho embaixo do braço aqui, com coisa comprovante para você, viu, Lutero? Coisas que você,
Está aqui tudo escritinho, tudo comprovado, viu? O texto. Traz logo, diabo. Vem logo, mostra logo. Mostra logo, Satanás. Vamos, você é isso mesmo. Mostra logo, desmascara logo. Você está com pressa. Vamos ver, depois que explodir tudo, o que vai escapar? Eu sei que vai escapar uma rosinha branca lá debaixo de uma pedra e vai ficar. Essa é a noiva! Esse é o eleito! Essa é a eleita! Esse é o predestinado! Essa é a elegida! Ah, que glória, irmãos! Veja, mas ela logo deu uma chave. Que há pessoas que têm sinais de Deus a respeito de outras. Por isso elas, vamos dizer, não se escandalizam. Isabel não se escandalizou porque houve logo um sinal. Foi ele quem me disse a sua história. Eu não fiquei de trás da porta escutando, não. Eu não fui lá na esquina para ver, não, Isabel. Foi ele, o Gabriel mesmo. O mesmo que falou com o teu marido foi quem me falou. Foi ele. Espera aí. Sabe bem? Ora, veja, irmãos, que coisa tremenda. Está gostoso, não está? Foi ele quem me disse. E ele disse que o Espírito Santo ia me cobrir e aquela coisa santa nasceria através de mim. Seria o Filho de Deus. E chamarei seu nome de Jesus. Já tem até o nome dado com ele. Ô Maria, escute, se for mulher, hein? Essa história vai por terra, hein? O nome dele é Jesus, não é Jesuína, não. Aleluia. Morgana foi avisado por Deus. A irmã Mila não podia ter mais filho. De jeito nenhum. Então o último seria José. Aí eu disse, não, eu vou ter um filho ainda, na velhice. Eu estava com 46 anos quando José nasceu. Disse, eu vou ter um filho. O Senhor me disse. Então a irmã ficou gestante. A história correu por toda a nação. E proclamou. De repente o bebê nasce, era menina. Sabe o que os críticos disseram? É Josefina. O anjo enganou. Blasfêmia. Blasfêmia, viu? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Disseram, ô irmão Brana, o anjo enganou, eu queria dizer a Josefina. Irmã Brana ficou firme, atribulada, perplexo. Pai, não desanimar, disse, teu filho, doutor Nair, disse, ela não suporta, como vai ser? Vai ter que cortar, vai ter que fazer isso, fazer aquilo. Ele disse que eu terei José. José virá. Aí o mundo escandalizou. É Josefina, quem sabe fizeram até moda de carnaval, né? O anjo enganou. Josefina, põe o nome de Josefina. Pois o nome é de Sara. Nasceu a mulher, é Sara, mas José veio. Ele não falou quando, ele não falou que era esse. Ele falou que José virá. Só isso, mais nada. Então José virá. Aí quando tudo tinha acalmado, de repente, Meda grávida de novo. Aí as velhas paroleiras disseram, telefone. E se fumiu de novo, hein? Olha, vamos orar para esse homem. Aquelas que eram a favor. E as contra. E você já pensou se for mulher de novo, hein? E conversa de cara. Foi um boateiro tremendo nos Estados Unidos. E até fora dos Estados Unidos. O homem ficou parado lá, dizendo, eu terei José. De repente o doutor daí pegou o bichinho pelo pé e disse, aqui está o homem. Aleluia, aqui está José. Aleluia, glória a Deus. Assim diz o Senhor. Ele virá. Aleluia, glória a Deus. E lá está José. Amém. Aleluia. E chamarei o seu nome de Jesus. Eu gosto de ver a reação da pessoa que está ouvindo. Pela primeira vez que aquele nome maravilhoso foi falado por lábios humanos, quem falou primeiro foi o anjo. Aí quando Maria falou, o Joãozinho, estando morto no ventre de sua mãe, pulou de alegria, ressuscitou lá dentro, bateu os pezinhos, bateu as mãozinhas lá dentro. E a Maria, cor de cara, Isabel, cor de cara, o pezinho dele aqui, Os velhos tem que ser assim, né? Glória a Deus. Mas que é isso? O Joãozinho, estando morto no ventre de sua mãe, pulou de alegria e recebeu o Espírito Santo. Morto no ventre de sua mãe, se o poder de falar o nome de Jesus Cristo,
traz um neném morto para a vida no ventre da mãe, o que deveria isso fazer para uma igreja que clama ser seu servo, nascida do seu espírito? Como Isabel ficou tão surpresa! Aleluia! Ela estava incomodada, perplexa. Quando ela olhou para Maria, ela disse: de onde me provém isto? A mim. Será que você está ouvindo não está mexendo com alguma coisa dentro de você também, não? Hein? Aí você falará como Isabel. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Porque eu digo, há uma maneira que você não confunde de modo algum de saber que Deus está no homem. Não é por dons, não é por eloquência, não é por nada. Um cristão sabe. Quem tem o Espírito Santo sabe. Quando Deus está no homem, ele sabe, indiferente de dons de vida e vida, indiferente dos frutos do Espírito, ele sabe se Deus está ou não naquele homem. Como eles sabiam que Davi era rei, mesmo estando destronado, mesmo foragido. Seus homens rebeldes sabiam, ficaram com ele, endureceram as mãos, no cabo da espada, mas sabiam que Deus estava com ele. Glória a Deus, aleluia. Sabemos que Deus está aqui, sabemos que Deus está nessa palavra, sabemos que Deus está nessa mensagem. Aleluia, glória a Deus. Amém, amém, amém. Oh, sim, veja só como Isabel ficou tão surpresa. Quando ela olhou para Maria, ela disse: de onde me provém isso a mim, que venha visitar minha mãe do meu Senhor? Aleluia! Tão novinha e eu velha, e ela é a mãe do meu Senhor. Aí dentro da barriga dela estava o precursor desse Senhor. Ele era mais velho que Jesus 6 meses. Veja só. Pois eis que eu chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a perplexidade acabou, a interrogação acabou, a interrogação, será meu Deus, vai apodrecer dentro de mim? Isso aí choca a consciência. O médico dizia, essa mulher teria morrido com esse menino morto lá dentro. Agora, o que importa o que o médico disse certa hora? Quando o médico diz que não tem jeito, é a hora que Deus diz que tem jeito. Aleluia! Glória a Deus! Amém, amém! E quando a sociedade diz não tem jeito, acabou, então agora é que Deus vai apoiar e usar. Quantas vezes jogaram Paulo no lixo como morto? E aí naquela hora que Deus pegava ele, vem cá, punha ele sãozinho de novo lá, vai lá! Eu vou te usar agora lá! Vem, você tem que ir lá! E eles jogaram ele no lixo como morto. O apóstolo São Paulo, quanto mais você, quanto mais eu, temos de ser jogados no lixo como mortos. Ah, mas Deus vem de lá e levanta do pão pobre, do monturo necessitado, para ser príncipe com ele na mesa. Você vai à região das almas encarceradas hoje. De onde me provém isto? A mim, que venha visitar-me, a mãe do meu Senhor? Acabou a perplexidade. Pois eis que eu chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, não a voz do teu fuxico. A criancinha saltou no meu ventre. João nasceu do ventre de sua mãe, cheio do Espírito Santo, pelo nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus Cristo, falado com um som, é o bastante. Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Que tipo de bebê deveria ser este? Sem dúvida alguma que ela relatou detalhadamente isso para José. Ela contou tudo para José, porque já não vão chegar ali, irmãos. Agora viu José sendo um homem justo. Ela chegou e deu testemunho para José. E era para endossar José, acabar a angústia, atribulado demais com a coisa. Porque antes de casar, a moça estava grávida. Antes de conhecê-la, ele devia ter se preocupado muito. Ele deveria ter se angustiado demais. Rolado noites e noites na cama.
Vocês sabem, dizia ele. Agora eu sei, se ela for apanhada em adultério, a primeira coisa que vai acontecer com ela, ela será apedrejada. Ela não pode. Quer dizer, se eu abandoná-la, ela vai ser apedrejada, ela vai ser julgada como adúltera. Eu não posso abandoná-la. Então ele, com aquela justiça no coração, que ligava com o seu amor por ela. Ele amava muito, mas não tem amor que permite um homem admitir isto. Não, somente a justiça, sendo ele justo, e ele crendo nela, assim, porque a coisa era difícil demais. Se você tivesse que julgar Maria, conforme o julgamento que você faz dos irmãos hoje, você apedrejaria Maria naquele dia. Você seria a primeira anciã, a primeira mulher para jogar pedra nela, para cumprir a lei de Deus. Diria, uma moça dessa mancha a nossa mocidade, mancha o nosso testemunho. Você diria isso com razão, eu te dou razão. Vocês que vivem julgando uns aos outros, e atrás dos problemas uns dos outros, e sabendo mesmo sem querer. Por que fica sabendo? Uns Deus põe para poder parar na brecha por você, por alguém. Mas há outros que tudo que acontece com a moça vai parar na casa daquela irmã. Por quê? Tudo que acontece com o irmão vai parar na casa daquela irmã. Parece que é um para-raio que tem lá. Ele chama tudo. Tem gente que tem um imã para saber. Fica sabendo sem querer. E há outros entram e saem e nunca fica sabendo nada. Nunca são atingidos. É uma coisa difícil. Agora veja, ela será apedrejada. Ela não pode. Irmão Branham falou no lugar de José. Eles não podem viver desta maneira. A Bíblia diz que se uma donzela que está desposada, está na cidade e for violada por um homem, e se ela não gritar, ficar caladinha, aceitar, então ambos são apedrejados juntos. Eles são mortos. Se algum homem te agarrar, você tem que gritar dentro de casa, sei onde for, grita socorro. Grita com toda a força que tem nos pulmões. Mas se você aceita, você assume a responsabilidade. Então ambos são apedrejados juntos. Eles são mortos. Tem que aceitar o juízo. O povo tem a lei na mão. O povo vai fazer o que Deus mandou. O povo vai fazer o que o profeta mandou. O povo está pronto para cumprir a letra. E a letra manda matar. Isso está tudo certo. E como vamos fazer? Mas se ela está no campo ou no mato, e ela grita e ninguém pode ouvi-la, o homem tem que morrer e ela vive. Agora então, a punição daquilo, isto é Deuteronômio 22, onde eu lhe pedi para ler há algum tempo atrás. Os pais devem ler isso em culto doméstico, ensiná-las. Agora observe nisto. Nós encontramos que ela tinha que ser mãe não casada. Então para José, parecia que Maria estava tentando consegui-lo para ser o seu escudo contra os zombadores e escarnecedores, contra os cumpridores da lei. Daí José tinha que ser o seu escudo, ir em frente, casar com ela de qualquer maneira e ser o seu escudo, para não ser um marido para ela na relação familiar, mas era para ser aquele tapa-buraco. Ele tinha que ser um escudo para ela. Foi aonde eu fui ver o que é escudo. Escudo é uma arma defensiva para proteger dos golpes de espada e de lança. Então Paulo recomenda aos Efésios, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então José tornar-se-ia, neste caso, um escudo para Maria, para ela não morrer apedrejada. Ah, você entendeu agora? Viu? Ele queria crer nela. Eu realmente creio nisto, dizia ele. Ele queria crer nela, mas a sua história era tão incomum, era difícil de ser aceita, era difícil para aquele crente crer. E perdoe-me, senhores, da mesma forma é hoje. A história do poder do Espírito Santo sobre a terra hoje na igreja é tão incomum para a organização e para a mente denominacional, até que eles querem crer nisto, mas isto é muito incomum. Isto é muito fantástico, mas é a verdade. A Bíblia diz que isto seria desta maneira, e aqui está isto.
Muitos homens agarrados em um credo realmente desejam crer nisto, mas isto é tão incomum que ele dificilmente pode fazer isto. Ele não sabe o que fazer. Ele está simplesmente em um apuro, como José estava, angustiado, atribulado, perplexo, indeciso. Batiza ou não em nome de Jesus? É profeta ou não é? É de Deus ou não é? A Bíblia diz, enquanto ele estava pensando sobre estas coisas, vem, ele era um bom homem, e ele não queria o seu próprio nome unido. E mesmo assim ele sabia, se aquela mulher fosse daquela forma, que ele não poderia casar com ela. Ela iria ser mãe através de outro homem. E ainda ele disse, aquela inocente mulherzinha, a sua vida era tão pura como a de um lírio, e eu quero crer nela, mas eu não sei o que fazer. Angustiado, atribulado, perplexo. Enquanto ele pensava sobre estas coisas, ele estava disposto então a deixá-la em secreto. Ele disse, eu não causarei nenhum grande distúrbio sobre isto. Isto vai ser uma morte para ela. Isso vai ser uma desgraça. Isso vai ser um escândalo. Eu não causarei nenhum grande distúrbio sobre isto. Eu sairei secretamente. Foi a intenção do coração dele. E Deus estava vendo tudo. Ele sabia por que ele tinha escolhido José. Agora recordem, ele não havia feito o juramento ainda, mas ele estava desposado. Mas ele a deixaria em secreto. E enquanto ele estava pensando nestas coisas, deixá-la assim secretamente para não infamá-la, vem, isto foi de sua sã consciência. Vem, ele era simplesmente um homem, e um bom homem, por isso ele não queria infamá-la. Irmão e irmã, deixe-me dizer isso. Se você é justo, se você é honesto em seu coração, então Deus está obrigado a revelar a coisa para você. E você chegará a dizer, é do diabo, com segurança. É de Deus. Se você é justo, se você é honesto em seu coração, então Deus está obrigado a revelar a coisa para você. José, o seu esposo, sendo um homem justo, ele ponderou as coisas. Isto era tão incomum, como eu disse. Ele dificilmente poderia compreender aquilo, como poderiam ser essas coisas, mas ele, sem dúvida, se assentou, orou sobre aquilo, estudou aquilo nas Escrituras, como puderam ser estas coisas. Enquanto ele estava estudando, o anjo do Senhor apareceu para ele em um sonho. Ele não era um profeta, e não havia um profeta na terra naqueles dias. Ninguém poderia chegar para ele com assim diz o Senhor. Ninguém podia dizer assim diz o Senhor para ele. Tinha que ficar todo mundo de braço cruzado, ele próprio. Então o Senhor usou a maneira secundária. É a razão que Deus tomou o bem-estar do seu próprio filho para o homem, através de sonho. O bem-estar, quer dizer, tirou a perplexidade, a angústia do seu coração. A tribulação dele estava demais. Você nunca passou por tal. Você nunca viveu um período de José na terra. Ver sua mulher grávida e você fica, mas como pode isso? Isso não é meu. Eu nem toquei nela. Você nunca passou por um período deste, de angústia como este. Tem passado por outros, mas como este não. E você vê como ele queria agir de uma maneira tão justa, deixá-la secretamente. Então Deus, veja, o Senhor usou a maneira secundária, um sonho. Esta é a razão que Deus tomou o bem-estar do seu próprio filho para o homem através de sonho. E o colocou no Egito, e o trouxe de volta, tudo através de sonho. E o escondeu dos magos, e os magos tomaram outro caminho. Não havia nenhum profeta na terra, então ele tomou a maneira secundária, o sonho. Mas ali haviam homens que não nasceram para serem videntes, mas eles eram bons homens. E quando eles fizeram, Deus os visitou em seus subconscientes e revelou a si próprio. Se você somente submeter a Deus, Deus tem muitas maneiras que Ele pode te revelar para você. Amém. Agora, de todos os modos, o seu problema é o seu pecado. O seu pecado é o seu problema. O seu problema é sua salvação é o seu problema. O seu problema é o seu rapto. O seu rapto é o seu problema. O problema da irmã não é o seu problema. O problema do irmão não é o seu problema. Rapto, perdição, salvação é individual.
Você entende isso agora? Mas aquilo estava complicando José. Aquilo fazia parte dele. Como isso complica a Deus, complica a Jesus Cristo, o estado da igreja. Compete a ele preparar esta igreja, diz o profeta. Nenhum homem prepara a igreja para o rapto. Somente o Espírito Santo pode fazê-lo. Aleluia, glória a Deus. Amém? Agora está aqui. Eu me sinto seguro para ir até ali onde eu marquei. Está bem? Se você somente se submeter a Deus, Deus tem muitas maneiras que Ele pode te revelar para você. Você talvez não seja um profeta. Você talvez não seja um mestre. Você talvez não seja um ensinador de escola dominical. Talvez você não seja um pregador. Mas há maneiras que Deus pode revelar a si mesmo para você. De você, talvez seja sonhos, talvez seja de alguma outra maneira, se você simplesmente se submeter como José fez. Como José. Sem dúvida ele disse, o grande Jeová, Deus, eu venho através da linhagem de Davi. Eu sou um homem justo. Espero que eu seja. Estou confiando que o que tu disseste seja verdade. E a minha amada, a minha pequena querida aqui, que eu tenho, com a qual estou desposado, eu, por outro lado, colocá-la para fora, eu sou culpado por ter cometido adultério. E ela vai ser mãe. E eu não a conheço como esposa. Perplexo, angustiado. Fazer o quê? Atribulado. O que são essas coisas, Senhor? Bem, ele não era um profeta. Então ele não podia falar com ele daquela maneira. Então ele o deixou ir dormir. O anjo do Senhor chegou para ele em um sonho e o tocou. E disse, José, tu filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Aí está você. Aquilo que está nela não é de homem algum. O Espírito Santo que fez isto. A mulher disse a verdade. Essa história em comum, essa coisa em comum que aconteceu, José, que te deixou todo agitado, todo perplexo, atribulado, é do Espírito Santo. É do Espírito Santo. Por que, Paulo? Sempre atribulados, mas não angustiados, sempre perplexos, mas não desanimados. Vem aí um outro ano, atribulações, angústias, desespero, expectativa. Aleluia. Oh, aquele mesmo Deus continua vivo nesta noite. Você ainda tem um subconsciente. E vocês cristãos, se a coisa parece incomum para você, que você vê aquilo, se isto está exatamente com a palavra, então Deus pode revelar as coisas incomuns de muitas formas. Então ele disse a José, tu filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher. Recordem, já era sua esposa. Tomar a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Agora então Deus enviou o seu anjo e revelou isto, a sua revelação do sonho que veio José. Ele sabia que não havia nenhum mistério nisto. O anjo apareceu para ele em um sonho. Ele viu o anjo em seu sonho. Agora um profeta, o vidente, não vai dormir. Ele vê o anjo aqui de pé. O outro homem simplesmente vai dormir e ele vê o anjo. E o anjo disse, agora José, não há nenhum enigma, não há ninguém que possa interpretá-lo para você. Então eu vou te falar sobre isto. Eu vou fazer isto realmente para você, porque não há ninguém ali que possa fazer isto real. Agora não temas receber Maria, tua esposa, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. Quem sabe você está com um problema assim? Aceitar uma tribulação? Aceitar uma coisa incomum que te põe perplexo? E você ainda está indeciso sobre a mensagem? Então quando José despertou do seu sonho, oh, como seu coração devia estar cheio da fé do novo nascimento. Ah, que coração agora descansado. Acabou a perplexidade, acabou a angústia, acabou a tribulação sobre o assunto. Agora nada lhe incomodava. Aquele mistério que o incomodava, aquela coisa que ele queria crer, mas aquela coisa que ele ousou em crer, era tão incomum
mesmo assim foi feito conhecido a ele através de um sonho. Nova fé brotou em sua vida. Novos tempos, novos rumos. Oh, puxa! Através de um sonho, apenas um sonho foi tudo para José. E todas as mensagens que temos não é suficiente para nós? Hein? Oh, sim! Ele tinha fé em Deus. Ele pôde passar por aquele momento de incompreensão, de perplexidade, de indecisão, de dúvida, de hesitação, de emaranhado, de tudo isso, de atribulado, mas tendo fé em Deus e com uma boa intenção de não causar distúrbio, porque vamos dar lugar a um espírito que quer distúrbio, que quer destruir. Ele tinha fé em sua esposa, então, ambos, fé em Deus e o amor pela sua esposa, e amor naquela que ele amava. Não há mais perguntas. Que coisa boa. Tira os pontos de interrogação. Não há mais perguntas. Não há mais dúvidas sobre isto. Ele sabia que era o anjo do Senhor. Ele sabia que Deus lhe havia revelado exatamente a dúvida que estava em sua mente. Então todas as dúvidas haviam terminado. E agora ele estava em paz. Agora eu posso ser um escudo dela. Com gosto, com prazer, com segurança. Eu vou ser um escudo, eu vou proteger as costas dela. Vou lhe dar o braço, entrar na igreja com ela. Vou passar na rua com ela. E assim, então vou declarar para todo mundo que estou casado com ela. Tirou a dúvida. Aleluia. Em Jesus não há esta dúvida de dar o braço para sua noiva, para sua amada. Às vezes é que fica em dúvida. E quando Deus, de qualquer maneira que Ele deseja fazer isto, te revela a dúvida que está em sua mente, não há mais dúvida a respeito disto. É uma revelação. E não havendo dúvida, você descansa. Descansa em Deus, ó alma batida, cansada e aflita, porque Ele te consolará. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Quando você vê algo aqui na Escritura, você diz, bem, agora eu creio que isto foi somente para os apóstolos. Eu creio que Jesus fez aquilo nos dias passados. Mas a Bíblia diz, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Exatamente o mesmo Jesus. Então, se aquilo parece ser uma dúvida para você, e você considera aquilo, você não pode fazer aquilo, e você vê a coisa acontecer, e você se preocupa com aquilo, fica atribulado, fica perplexo, então o anjo do Senhor, de alguma maneira, se você for sincero, revelará isso a você. Então não é mais dúvida, é a verdade então. E então você pode clamar e gritar, estou tão agradecido, estou libertado, estou libertada, quero ser batizado em nome de Jesus Cristo. Acaba a sua dúvida sobre o profeta, sobre a mensagem, sobre passos que você tem que dar na vida. Quando você vê algo aqui na Escritura, você diz, bem, agora eu creio que é isso somente para os apóstolos. Eu creio que Jesus fez aquilo nos dias passados. Mas a Bíblia diz, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Exatamente o mesmo. Se Ele fez isso no passado, Ele pode fazer agora também. Então, se aquilo parece ser uma dúvida para você, e você considera aquilo, você não pode fazer aquilo com dúvida. E você vê a coisa acontecer e você se preocupa com aquilo. Então o anjo do Senhor, de alguma maneira, se você for sincero, revelará isso a você. Então não é mais dúvida, é a verdade então. Quem está agradecido aqui, diga. Está agradecido a Deus? A Deus? Amém. Eu posso imaginar como José sentiu quando aquilo aconteceu. Era tudo. O mistério havia todo terminado então. Acabou o mistério. Acabou o negócio. Então, e quando isso era feito, ele foi encontrado regozijando, não perplexo, não atribulado mais, porque ele estava alegre. Agora nós descobrimos isso imediatamente. Ele casou com ela. Logo imediatamente.
Oh, Jesus! Oh, ele não foi mais questionado, então. Ele tomou para si Maria, a esposa, e não a conheceu, não tocou nela como esposa até o filho nascer. Estava alegre com isso. Estava satisfeito. Ele estava contente em ser o escudo de Maria, ser o protetor de Maria. Ser o escudo. Escudo é arma defensiva para proteger dos golpes de espada e de lança do inimigo. Amém? E ele virou esse escudo para Maria. Que grande privilégio você poder ser escudo para um irmão, poder ser escudo para uma irmã, poder ser escudo de um eleito. Aleluia! Glória a Deus! Você poder ser escudo um para o outro. Aleluia! Glória a Deus! Arma defensiva para proteger dos golpes, tramas, astutas ciladas do diabo, espada ou de lança pelas costas. O escudo defende, ele é de bronze, os dardos batem ali e não entram. Aí ele virou um escudo, corajoso, tranquilo, descansado. O velho lhe dava o braço, e ela pegava no braço dele, com a barriga grande, e entrava na sinagoga. E elas ficavam olhando, ó. Aí, ó, o velho ajeitou a situação dela. Tá vendo? Elas estão no inferno e eles estão nos céus. Glória a Deus! Escudo de Maria! Amém! Agora eles têm Maria como protetora, quando Maria precisou de um protetor. E que coisa gloriosa! Ele estava contente em levar sua vergonha. Quanta coisa aquele homem não escutou. Quanto cochicho não disseram dele. Quanta coisinha não fizeram dele. Mas o profeta diz, ele estava contente em levar a sua vergonha, em ser um escudo para ela. Você estará contente em ser um escudo para esta igreja. O escudo da fé. Olha que você sai na porta, há dardos inflamados do diabo te esperando na porta. É como bater no bronze. Tum, tum. É igual a palavra, a mensagem do profeta bate neles, eles têm um escudo desse. A mensagem bate pelo rádio, bate pela literatura, tum, tum, não entra de jeito nenhum. Mas quando você não tinha escudo nacional, entrou no seu coração, raspa a sua alma. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E ele virou o seu escudo. Ele virou o seu tudo. Não pode você sofrer por ela. Ela é a esposa dele. Você faz parte dela. Você talvez queira ser o braço que segura o escudo. Talvez você queira dizer que essa flecha, essa seta bate em mim, mas não nele. Irmão Branham, quando ele entrando no mundo comunista, eles tinham armas de precisão que podiam atirar à noite, com precisão, para atirarem nele. Então iam pessoas ao redor dele para servir de escudo. Se eles atirassem, não pegavam no irmão Branham, pegava na pessoa que estava ali. Os políticos têm isso. Os grandes políticos tornam-se escudos, e você é o escudo da igreja, você é o escudo delas, você é o escudo deles. Você sai na porta aí com esse escudo de pé, deixa os dardos baterem, pum, você verá aquela flecha flamejante caindo no chão, e você olha assim, ela vai queimando até você ver só a cinza dela. Tudo passa, e a palavra fica. Todo vento passa, toda tempestade passa. Glória! Eu já tenho engolido debaixo de muitas, olhando assim. Ah, meu Deus, será que essa vai passar? Vai sim! Vai passar! Aleluia! Glória a Deus! Mas é bom, isso é bom. Aí, veja só, ele ficou alegre. Ele estava satisfeito, aquilo virou um privilégio para ele. Aquilo virou uma honraria muito grande para ele. Ele sabia que estava carregando uma vergonha, na verdade, para a sociedade religiosa, que nunca pôde fazer nada por ninguém, nunca pôde dar um prato de comida para um órfão, para uma viúva, nunca cobriu o órfão do frio, nunca cobriu a casa de viúva, nunca fez nada por ninguém. Jesus falou deles, que estavam fardos, pesados, só queriam os dízimos de coisas, nunca fizeram nada por ninguém. Então por que José, com sua atitude, dizia,
porque vou eu agora me envergonhar desta que tem dentro de si o Filho de Deus, o Messias prometido? Só porque eles não entendem, só porque é incomum, mas eu sei de quem é o Filho agora. Eu sei, eu aceito. Aleluia, eu aceito agora. Aleluia. Quando um homem pode ser revelado que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, não importa quantos credos tentem torcer isto de volta, você está contente em ser um escudo, você está alegre em ser um escudo. Deixe-os dizer, seja o que for, você tem um grande escudo lá em cima para derrubar as setas flamejantes do diabo. Seja o escudo de sua irmã, seja o escudo de seu irmão. Aleluia, glória a Deus. Vamos, filhas, vamos, filhos. Eu espero não estar falando muito alto por causa dos que estão lá fora. Deixe que eles ouçam isto também. Eles devem ouvir, observem sim, Senhor. Você está contente por ser um escudo. Você tem que saber que você é um escudo. Você tem um escudo. E você tem escudos. Você tem arma defensiva para te proteger dos golpes de espada ou de lança do diabo. Você está contente por ser um escudo. Seja você um capacho, seja o que você queira ser, isso não importa. Isso tem sido revelado para você através do Senhor. O Senhor tem te mostrado isso através da sua palavra. Isto é a verdade. Então te confirmou isto. Para fazer isto viver outra vez, você diz, aí está, puxa, nada pode entrar ao contrário, porque bate no escudo. Em tudo somos atribulados, aflitos, angustiados. Não angustiados nos limites, pelos limites da vida cristã, estreiteza, a redução, a restrição da nossa liberdade, ansiedade, aflição intensa, perplexos, indecisos, duvidosos, hesitantes e resolutos, amaranhados, escudo, arma defensiva para proteger dos golpes de espada ou de lança. Ele ficou contente por se tornar um escudo de Maria. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tudo estava na mão dele. Dependia tudo dele. Aleluia. Glória a Deus. Põe a mão um sobre o outro. Se você pode fazê-lo com amor e com fé. Se você pode fazê-lo com amor e com fé, coloque sua mão um sobre o outro. Você pode fazê-lo com amor e com fé no seu coração. Deus te revelará todas as coisas. Deus te revelará o incomum. Eu creio que há uma vida em comum, há uma coisa em comum para acontecer, que culminará no rapto, vai terminar com o arrebatamento da noiva. E essas pessoas que gostam muito de entender primeiro, até entenderem, elas são como um livro de matemática, não é certo? Mas não procure entender. José ficou angustiado, ficou perplexo, tinha razão. Tentou deixá-la secretamente para não fazer distúrbio. Ele não queria um distúrbio, ele era justo. Nem um justo quer um distúrbio. Isto é certo. E olhando para isto foi que Deus não o deixou perder o privilégio de ser o escudo de sua amada. Você não sabe o que está acontecendo agora, mas Deus sabe. Deus sabe o que está acontecendo agora. Não é o que você está sentindo, não. Não é o que você está percebendo, não. É o que você está crendo. Aleluia. Se há alguma visão, ela edifica ou me contar, me conte. Se há algum sonho, é edificante, é certo. Mas sobre tudo isso, aí está o profeta, aí está a palavra, aí está o que é mais de sublime, aí está a sua cura, aí está a sua libertação. Termina todo ponto de interrogação. Se uma pessoa te procura para jogar alguma interrogação na sua mente, você fique sabendo que isso é o diabo, porque o homem não passa do ponto de interrogação. O seu alvo é Cristo. Agora, ninguém nunca te procurou para falar mal de Cristo, mas te procura para falar mal de quem tem Cristo. O que é o mesmo.
Aleluia. A serpente não falou mal de Deus para Eva. O diabo não falou mal de Deus para o irmão Branham. Não disse que ele não existia. Ele simplesmente provou para ele que Deus não estava se importando com ele. Tinha abandonado, fechado a cortina para ele. Você talvez possa perceber mais tarde ou mais cedo o que está acontecendo agora. Eu não sei dizer o que é. Simplesmente é que está acontecendo. Você não pense que encontro com a irmã, e uma conversa de 1 hora, meia hora com ela, não aconteceu nada. Aconteceu sim. Um encontro com irmãos, não aconteceu nada. Aconteceu sim. Não pense que uma reunião dessa não aconteceu nada. Aconteceu sim. Aleluia. Glória a Deus. Aconteceu e está acontecendo. Agora o diabo está esperando lá fora. Aleluia. Esses diáconos são escudos. Vocês são escudos. Essas crianças são escudos. Essas moças, varões e varoas, velhinhos, todos são escudos. Se bater um dardo desse em você, ele tem que cair no chão, quebrado, queimando. Aleluia, glória a Deus. E Deus te revelará o Filho em breve. A aparição de Jesus Cristo é iminente. Ele virá por fim a toda angústia. Glória a Deus, aleluia. A toda aflição. Ó Deus, faça agora algo por este coração, ó Deus que está crendo. Faça algo por esta igreja, Senhor. Oh Deus, faça algo por quem vai usar as peças de roupa. Faça algo por quem foi atingido pelo dardo inflamado maligno. Faça algo, oh Deus. Cura as feridas, ó Pai. Sustenta na fé. Ó escudo divino. Dá graça, batiza com o batismo da fé perfeita. Aleluia, Senhor. Faça cair amor e perdão. Justiça no coração de cada um. Aleluia, aleluia. Aleluia. Deus é justo. Deus é perfeito. Deus é amor. Amém, Senhor, amém. 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 Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aleluia.